Conflitos entre pais e filhos. Por que eles acontecem? Tantos conflitos nesse mundo, tantas famílias divididas. Vamos olhar para isso. Vamos trabalhar esse assunto nesse próximo vídeo. Conflitos entre pais e filhos. É algo extremamente frequente. Na verdade, é algo constante, talvez. Eu acho extremamente improvável pais e filhos que não tiveram conflito nenhum, ou que não têm conflito nenhum. Como isso se relaciona? Como isso funciona? Vamos entender isso. De um lado vem o sistema familiar. O sistema familiar, conforme toda a constelação trabalha, ele funciona como uma lança, um triângulo que avança na linha do tempo. Na ponta desse triângulo está você. Você é a ponteiro de todo o sistema familiar que está atrás de você. Você herdou um corpo físico que é baseado na miscelânea genética de todo esse sistema familiar que está atrás de você. A mistura genética dos teus pais, dos teus avós, dos teus 4 avós, dos teus 8 bisavós, 16 tataravós e vai. Em 7, 8 gerações você chega fácil a 10 mil pessoas na sua ancestralidade. E você recebe tudo isso aqui. Você tem isso. Você recebe do sistema. E aí tem você, que chegou dentro desse sistema, porque você já foi algum personagem lá atrás, ou porque você está chegando pela primeira vez nesse sistema, mas você chegou aqui. O sistema, ele é construído dentro dessa dualidade, dentro desse plano onde vivemos, para a sobrevivência. Ele é absolutamente necessário para que a gente possa sobreviver. Uma criança recém-nascida não sobrevive sem o apoio do pai e da mãe. Já foi dito em vídeos passados que a criança não pertence aos pais. Porque, na verdade, os pais sempre são prestadores de serviço para a criança. Os pais concebem aquele corpo físico, a mãe gera aquele corpo físico no seu ventre, a criança nasce, a criança precisa ser cuidada, educada, até que ela vai para o mundo e vive a vida dela. A vida do filho não é a vida do pai. A vida da filha não é a vida da mãe. A vida dos nossos filhos diz respeito a eles. Então aqui começa um dos primeiros fatores de conflito. Um fator de conflito quando um filho é orientado. Olha, você tem que cuidar disso aqui. Um negócio da família. Ou a profissão que é boa para você ter é essa daqui. Essa é a melhor profissão. Então é folclórica a figura da mãe que, numa época em que se fazia muitos filhos, que o bom era ter um filho advogado, um filho padre, um filho médico, para a gente conseguir ter todo o serviço que a gente precisava. E de preferência um filho político também, para se envolver nas atividades e a gente se cobrir, se proteger, garantir a nossa sobrevivência. Então, enquanto eu pensar no meu filho como uma extensão de mim mesmo, eu estou colocando nas costas do meu filho a responsabilidade de cuidar de mim. E esse parâmetro, esse padrão está caindo por terra. Até porque muita gente está fazendo poucos filhos por aí, ou muita gente não faz filhos. A vida e o estilo de vida das pessoas está mudando. Portanto, o conceito de projetar em nossos filhos a responsabilidade pelo negócio da família já não é necessariamente uma questão de sobrevivência da comunidade, uma questão de sobrevivência nossa. Ele pode encontrar empregos ou fazendo outras coisas completamente diferentes do que nós fazemos.
Olhar para o passado hoje, inclusive do ponto de vista empresarial, não é estar olhando para o futuro, porque soluções do passado não estão mais funcionando hoje. Aliás, sempre foi assim, só que hoje tudo isso é muito mais acelerado. Então, um fator de conflito com os filhos é uma projeção. Para que eu possa ser feliz, o meu filho tem que fazer isso. Ou o meu filho tem que ser igual a mim. E daí, inclusive, se colocar o mesmo nome nos filhos e tal. Aí o Júnior, ele não se sai tão brilhante quanto o pai. O Júnior não aponta para ter o mesmo desempenho e desenvoltura que o pai teve. O Júnior está longe de alcançar o sucesso financeiro, inclusive, que o pai teve. E aí o pai fica desapontado, decepcionado com o filho. Meu filho é um fracasso. E aí eu começo a botar esse rótulo nele. Ainda que eu não fale isso para ele, eu coloco um rótulo nele. Energeticamente, eu estou transmitindo isso. Pode ser que eu não fale, mas o filho percebe que ele não está agradando o pai. Ele vai percebendo isso. Porque o pai colocou como uma premissa o desempenho do filho. Ele precisa ter um determinado desempenho, no mínimo tão bom quanto o meu. Ou, inclusive, um desempenho melhor que o meu. E aí eu vou projetando nele uma responsabilidade que não é dele. De repente, o meu filho veio para ser um artista, ele gosta de plantar flores, de andar no jardim, ele gosta de ser jardineiro, e eu queria que ele fosse médico, mas ele gosta das plantas. Entender isso pode evitar muito trauma, muito transtorno. Deixa eu dar um exemplo que é real, que me contaram uma história assim. Um pai quis que o filho fosse médico. E a insistência era grande, a pressão era muito grande, e o filho não teve como resistir a isso. O filho foi lá e fez o curso de medicina. O filho formou em medicina. E no dia da formatura, ele entregou o canudo para o pai e disse para o pai: aqui está o canudo que você queria, agora eu vou viver minha vida. O filho foi viver numa comunidade no meio do mato, não sei aonde. E aí os pais, o pai e o filho se falam muito pouco. A mãe faz um meio de campo ali e tal, mas eles não se comunicam. O pai nunca aceitou a escolha do filho e o filho nunca aceitou a imposição do pai. Então comece a entender o quanto de conflito pode derivar a partir disso. A troco de coisa nenhuma, porque o filho ainda teve a determinação de fazer o que ele queria fazer e não a frustração de se submeter a uma profissão que ele não queria. Ele foi buscar o caminho dele. Mas talvez nós possamos, enquanto pais, ter menos expectativas em relação aos nossos filhos. Agora vamos olhar o contrário. Os filhos têm expectativas em relação aos pais, ainda que elas não sejam conscientes. Mas, de repente, um filho acha bom, está encostado na família, e vai lá levando na maciota. E quantos filhos não vivem com suas mães, ele estando há mais de 40 anos lá, e não tem uma vida própria. Ele não escolhe uma vida própria. E aí talvez, porque a expectativa do filho em relação aos pais era outra. Aquele filho talvez precisasse de limites mais rígidos. E eu não estou aqui para dizer que alguém fez alguma coisa errada enquanto criar os filhos ou enquanto aos pais que você escolheu para ter. Não tem nada de errado aqui. Estamos entendendo a origem de tudo isso. E a origem do conflito dos pais e filhos, mães e filhos, tudo isso diz respeito a um processo natural
onde o conflito é gerado nesse plano. A gente vem com diferenças aqui. E a experiência das diferenças, o confronto das diferenças que leva a algum conflito, a complexos relacionamentos onde dá discussão, dá brigaiada, dá um monte de história, esse confronto gera crescimento e amadurecimento da alma. Gera experiências muito ricas para a alma. Vivenciar o conflito e o confronto é algo poderoso. A figura arquetípica disso é a figura do bom combate. Eu vou lá e vivo um combate, vivo uma luta dentro de determinadas regras, e eu combati bem, e eu morri bem. Tudo isso faz parte da dualidade. Mas vivemos um tempo onde a dualidade está sendo desacelerada, está sendo descompactada, está sendo desmontada, está sendo dissolvida. Portanto, para ascensionarmos, para sairmos da dualidade, é tempo de olharmos como funcionam os jogos e começar a diluir eles. E os conflitos entre pais e filhos, basicamente, está em que as pessoas não aceitam as diferenças. Vivemos numa sociedade que caminha para aceitar as diferenças. Raça, cor, credo religioso, escolhas de sexualidade, do que querem viver, o que querem fazer. Cada vez mais, o arbítrio individual de cada pessoa está sendo preservado, até por lei. E dentro desse cenário, nós estamos evoluindo. Portanto, ter os mesmos preconceitos nos nossos avós talvez não ajude. E já somos diferentes. E vamos continuar a ser cada vez mais diferentes. E o mais diferente significa mais aceitação. Aceitar o outro como ele é. Aceitar o outro da forma como ele se apresenta para o mundo. Não é melhor, não é pior. Aceitar meu filho de acordo com aquilo que ele é, de acordo com as escolhas que ele faz. Aceitar o meu pai da mesma forma. E não é tão simples eu aceitar as escolhas do meu pai ou eu aceitar as escolhas do meu filho. Principalmente porque baseamos esse conflito no ego. O ego quer segurança, quer estabilidade, quer continuidade. Ele quer o mais do mesmo sempre. Ele quer sobreviver. E aí, nós vivemos num meio que está em constante mudança, em constante convulsão. E aí o filho olha para o pai e não aceita as escolhas do pai. Ele está deixando o meu relacionamento, o relacionamento dessa família, para ficar com outra pessoa. Minha mãe está deixando o relacionamento, o convívio, para ficar com outra pessoa. E eu vou ter que ficar na casa com outro homem na casa, que não é meu pai? Tudo isso está acontecendo hoje. Tudo isso está sendo vivenciado hoje, plenamente. E a culpa é do meu pai. A culpa é do outro. Não tem culpa. Você escolheu ter aqueles pais. Você escolheu ter filhos. Aceite eles como eles são. Aceite os pais que você tem como eles são. Eles não são melhores ou piores. Eles são o que eles podem ser. E a partir desse ponto de aceitação, os conflitos não vão acabar. Eu ainda vou ter uma diferença de opinião em relação aos meus filhos sobre política, porque isso é fácil de ter, diferença de opinião. E aí vai ter uma discussão. E de repente fica isso, fica aquilo. E daqui a pouco nós vamos celebrar a vida. Nós vamos dar risada
nós vamos conviver enquanto família. É entender que não é melhor ou pior, apenas é diferente. E o conflito, ele traz um aprendizado imenso para a alma. Portanto, se há conflito entre você enquanto pai com o seu filho, é porque você tem muito que aprender com esse filho. Se há conflito entre você, enquanto filho ou filha, com o seu pai, com sua mãe, é porque você tem muito para aprender com a sua mãe. E aviso aos navegantes, principalmente os filhos. Se você não resolve os teus problemas com os teus pais, você casa com eles. O que é isso? Você tem um problema sério com o seu pai. E aí você encontra uma pessoa que vai trazer a mesma vibração para a tua vida enquanto casal. Porque você não aprendeu lá, no tempo em que você estava vivendo com seus pais. Então você vai aprender isso no teu relacionamento direto, de uma forma mais profunda, dentro do casal. E é a oportunidade que você tem para vivenciar uma transformação ali. Portanto, entender que a questão dos pais e filhos, eles sempre vão ter conflitos. Nunca é harmonioso, nunca é um mar de rosas. Pode ser em muitos momentos, mas em outros vai haver desconforto, vai haver aprendizado, vai haver crescimento. Porque diante da adversidade, eu vou temperando a minha resiliência, a minha capacidade de tolerar a mudança, de sustentar a mudança em mim mesmo, sem que eu desmonte, sem que eu entre em colapso. Lembre, eu já falei isso em outros momentos. Tem um incêndio no prédio. E aí você vai ter várias reações. De repente alguém fica desesperado e pula pela janela. Ele não está resolvendo o problema de ninguém, muito menos o dele. De repente uma pessoa começa a gritar e não sei o quê. E de repente tem uma pessoa lá que dá um berrão, calma, vamos todo mundo por aqui. E ele salva um monte de vidas. É tempo de você trazer esse nível de consciência e de resiliência para você. Mesmo diante de adversidade, da confusão, o filho esperneando e fazendo a maior manha lá, aquela história toda, você ter o centramento e respirar e poder tomar a atitude mais adequada diante daquela situação. A criança está fazendo birra, você respira fundo e deixa ela fazer birra. Daqui a pouco para a birra e daqui a pouco o conflito teu com ele diminui. Ou você pode perder a paciência, ela dá uns tapas na criança e você entra no processo e briga com ela briga com você e assim vai uma vida inteira. Entendam a importância disso. Entendam o aprendizado que um filho traz para cada um. Entenda o aprendizado que o filho tem com os pais. Porque ninguém veio aqui para ser perfeito, nem o filho e nem os pais. Nós não viemos para ser perfeitos, viemos para ser diferentes, viemos para ter uma experiência dentro da imperfeição. Nós somos imperfeitos e estamos tendo atritos, desequilíbrios, desalinhamentos. Não vai ser uma vida harmoniosa, afetuosa o tempo todo, de cabo a rabo. A criança vai fazer birra. E de repente você vai fazer birra também, porque você está injuriado, injuriada, está tendo um processo lá e a coisa vai. Porque somos imperfeitos. O conflito, ele não é o fim da história. O conflito é o início de uma possibilidade de cura para a criança e para os pais. O conflito é uma forma evolutiva de trabalharmos uns com os outros, de convivermos, de aprendermos com a experiência que vamos tendo dentro dessa relação tão próxima, que são os pais e os filhos. É uma relação extremamente rica, extremamente poderosa, e é de fato um privilégio
poder criar outra alma para o mundo, para que essa alma possa se desenvolver e ser o que ela veio escolher para ser. Dar condições, dar o suporte que nos for possível enquanto pais. Nós não vamos dar mais do que o que podemos dar. Nós daremos aquilo que sempre podemos enquanto pais. E isso é suficiente. E mesmo dentro de alguma dificuldade, alguma limitação, a criança cresce e ela aprende. Na verdade, a limitação ensina mais do que a não limitação. A criança que tem tudo, eventualmente, ela tem mais dificuldade de ir para o mundo e encontrar o caminho dela. A criança que cresceu com mais escassez, com mais limitação, ela encontra mais facilmente o caminho dela. Ela dá valor naquilo que ela faz no mundo e ela encontra um caminho com mais facilidade. Mas não tem uma regra. É assim ou é assado. Quanto é de mais, quanto é de menos. O que existe é experiência em cada momento. E enquanto estamos vivendo com nossos filhos, e enquanto estamos vivendo com nossos pais, estamos sempre aprendendo. A minha mãe tem 91 anos. Esses dias agora ela completou. E eu tenho o privilégio de continuar aprendendo com ela, na condição de filho. E sempre pedindo a bênção para ela. Portanto, nessa relação com pais e filhos, eu deixo com ela o que a ela pertence, para que eu possa ser aquilo que eu sou. É de fato, hoje ela não vai perguntar, me orientar, ela apenas vai perguntar se eu estou bem. E é uma alegria poder compartilhar isso com ela. Entenda a grandeza, a grandiosidade dessa relação entre pais e filhos. E o privilégio que temos ao longo dos anos a harmonizar isso. Sim, os filhos vão se rebelar. A adolescência é feita para a rebeldia. Os filhos vão fazer birra. A birra do adolescente é diferente da birra da criança pequena. Portanto, entenda, conflitos entre pais e filhos sempre vão existir. Porque os pais não são iguais aos filhos, os filhos não são iguais aos pais. A genética ainda vai ser diferente, porque uma criança vai ser filho de um casal, e é a mistura da genética desses dois. Portanto, há uma riqueza, um potencial riqueza genética nessa criança, que faz com que essa pessoa seja diferente dos pais e possa ter experiências diferentes. As diferenças representam uma riqueza inestimável dentro de uma estrutura de família, porque possibilita o crescimento. Todas as figuras de decepção com os filhos, porque eles não seguiram um determinado caminho, apenas dizem respeito a uma projeção dos pais sobre os filhos. Não nos cabe isso. Enquanto pais, nós criamos os filhos para o mundo. Enquanto filhos, nós recebemos de nossos pais aquilo que eles podiam dar, aquilo que eles podem nos dar e aquilo que eles poderão nos dar no futuro. Apenas isso. Não aquilo que queremos. Portanto, é entender essa relação, humanizar a relação entre pais e filhos e trazer para um nível de consciência muito mais amplo, muito mais expandido, de plena aceitação. Aceitando seus pais, aceitando os seus filhos. Com isso, nós ajudamos a construir dentro da estrutura do tecido social desse planeta uma nova conjuntura de libertação, onde cada ser humano passa a ter a possibilidade de ser ele mesmo e experienciar a vida de acordo com suas próprias escolhas. É uma grande era onde caminhamos para a maturidade dessa humanidade, a maturidade das relações entre pais e filhos.